A empregada pediu demissão, chorando na porta. Gustavo congelou. Júlia sempre foi forte, mas agora desmoronava bem na sua frente. Ela cobria o rosto com a mão trêmula, sufocada por algo que ele não entendia. Ele sabia que perder ela seria perder tudo. Júlia, espera! A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Ela parou, mas não olhou para ele. Continuou de costas, os ombros tensos, as mãos apertadas uma na outra. Gustavo se aproximou devagar, como se ela fosse desaparecer se ele fizesse algum movimento brusco. Por favor, me explica o que está acontecendo. O que eu fiz? O que foi? Júlia fechou os olhos com força. Ela queria gritar, queria desabar, mas se controlou. Virou para ele e os olhos vermelhos encontraram os dele. Não foi nada que o Senhor fez. É só que eu não consigo mais. Não consigo ficar aqui e continuar fingindo que está tudo bem. Gustavo franziu a testa. Fingindo o quê? Júlia, eu não entendo. Ela soltou uma risada amarga, sem graça, cheia de dor. O senhor não precisa entender, só precisa deixar eu ir. Ele balançou a cabeça desesperado. Não, não vou deixar. Não sem saber o que está te machucando assim. Fala comigo. Júlia mordeu o lábio inferior, tentando segurar o choro que ameaçava voltar. Ela serviu aquela casa por 3 anos. Chegou logo depois que a esposa de Gustavo faleceu. A casa estava destruída. Ele estava destruído. A dor dele era tão grande que ele mal conseguia sair da cama. Júlia entrou naquela vida no momento mais sombrio e aos poucos foi trazendo ordem, limpeza, rotina. Ela cuidava da casa como se fosse dela. Cuidava de Gustavo como se fosse responsável por manter ele vivo. E no meio disso tudo, sem perceber, sem querer, ela se apaixonou. Foi devagar, foi silencioso, foi inevitável. Cada café que ela preparava, cada refeição que ela deixava pronta, cada vez que ele agradecia com aquele olhar cansado, mas sincero, cada conversa rápida no corredor, cada sorriso raro que ele dava quando achava que ninguém estava vendo. Júlia foi se entregando sem perceber e agora doía demais. Doía estar perto e não poder dizer. Doía ver ele todos os dias e saber que ela nunca seria nada além de uma empregada. Doía amar alguém que nunca ia olhar para ela daquele jeito. Eu me apaixonei pelo Senhor. As palavras saíram antes que ela pudesse impedir. Gustavo ficou imóvel. Os olhos arregalaram, a respiração parou. Júlia cobriu a boca com a mão, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Eu sei que é errado. Eu sei que não devia, mas eu tentei, Sr. Gustavo. Tentei ignorar, tentei esquecer, tentei fingir que não sentia nada, mas não dá mais. Não dá para ficar aqui e continuar vendo o senhor todos os dias, sabendo que nunca vai ser diferente. Eu preciso ir embora antes que eu me perca de vez. Gustavo continuou parado, processando cada palavra. O coração dele batia descompassado. Ele não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Júlia esperou. Esperou alguma reação, alguma palavra, qualquer coisa. Mas ele só ficou ali, em silêncio, olhando para ela como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. E foi aí que ela entendeu. O silêncio dele era a resposta. Ela assentiu devagar, limpou o rosto e virou para ir embora. Júlia, espera. Gustavo segurou o braço dela com delicadeza. Ela parou, mas não olhou para ele. Não tinha coragem. Eu não sei o que dizer agora. Eu não esperava isso, não esperava nada disso. A voz dele estava trêmula. Júlia puxou o braço de volta, gentil, mas firme. Não precisa dizer nada, Sr. Gustavo. Eu entendo. Eu sempre entendi. Ela deu mais um passo, mas ele segurou de novo, dessa vez com mais força. Não, você não entende. Ela finalmente olhou para ele. Os olhos dele estavam úmidos, perdidos, confusos. Eu passei os últimos 3 anos tentando sobreviver, tentando acordar todos os dias e não desmoronar,
tentando ser forte, ser tudo o que eu não conseguia ser. E você estava aqui, sempre cuidando de mim, da casa, de tudo. E eu nunca parei para pensar no que isso significava. Nunca parei para ver você de verdade. Júlia sentiu o peito apertar. Senhor Gustavo, por favor, não faça isso mais difícil do que já é. Ele soltou o braço dela e passou a mão pelo cabelo, desesperado. Eu não quero que você vá. Não posso deixar você ir. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. Não é sobre o que o Senhor quer, é sobre o que eu preciso. E eu preciso de distância, preciso de espaço para respirar, para esquecer, para seguir em frente. Gustavo deu um passo para trás, sentindo o peso das palavras dela. Júlia se virou e caminhou em direção ao quarto dela, no fundo da casa. Ela precisava pegar as coisas dela e ir embora antes que a coragem sumisse. Gustavo ficou parado no corredor destruído, tentando entender o que acabou de acontecer. As pernas não se moviam, a mente girava em círculos. Júlia estava indo embora. Júlia o amava, e ele não tinha feito nada para impedir. Ele entrou no escritório e se jogou na poltrona. A cabeça latejava, o coração estava acelerado. Olhou ao redor, para aquela casa que Júlia mantinha impecável, e sentiu o vazio tomar conta. Ela cuidava de tudo, estava em cada detalhe, nas flores frescas na mesa, nas cortinas sempre limpas, nas refeições que apareciam prontas sem ele nem perceber, nos lençóis cheirosos, nos ambientes sempre organizados. Júlia era o coração daquela casa, e ele nunca tinha percebido. Gustavo fechou os olhos e deixou a cabeça cair para trás. A imagem da esposa dele veio à mente. Marina. Ela tinha sido o amor da vida dele, a mulher que ele jurou amar para sempre. E quando ela morreu, ele morreu junto. Passou anos se sentindo culpado por continuar vivo, por respirar quando ela não podia mais, por acordar quando ela nunca mais ia acordar. Ele se trancou na dor, na saudade, na culpa. E Júlia estava lá, sempre lá, cuidando dele sem pedir nada em troca. Ele abriu os olhos e olhou para a foto de Marina na estante. O sorriso dela congelado no tempo, a felicidade que eles compartilharam antes da doença roubar tudo. O que eu faço agora, amor? Ele sussurrou para a foto, como se ela pudesse responder. Mas a casa continuou em silêncio. Um silêncio pesado que nunca esteve ali antes, porque sempre tinha Júlia, o barulho dela na cozinha, os passos leves pelo corredor, a presença silenciosa mas constante que mantinha tudo funcionando. No quarto, Júlia estava enchendo a mala com as poucas roupas que tinha. As mãos tremiam, o coração doía de um jeito que ela nunca imaginou que fosse possível. Ela amava aquela casa. Amava a rotina, amava cuidar de tudo e amava Gustavo, amava o jeito que ele ficava concentrado lendo os relatórios, amava o jeito que ele agradecia toda vez que ela servia o café, amava o jeito que ele sorria, raro, mas verdadeiro quando algo bom acontecia. Amava a forma como ele tentava ser forte mesmo quando estava despedaçado por dentro. Ela fechou a mala e olhou ao redor do quarto pequeno que tinha sido o mundo dela nos últimos 3 anos. 3 anos naquele espaço. 3 anos servindo, cuidando, amando em silêncio. E agora estava indo embora. Ela pegou a mala e saiu do quarto. Gustavo apareceu no corredor, bloqueando a passagem dela. Os olhos dele estavam vermelhos. Júlia, por favor, fica mais uma noite. Deixa a gente conversar direito amanhã. Não vai embora assim. Ela balançou a cabeça. Se eu ficar, não vou conseguir sair amanhã. Preciso ir agora. Ele se aproximou, a voz saindo desesperada. Então me dá um tempo. Me dá uma chance de processar tudo isso, de entender o que eu sinto. Júlia soltou uma risada triste. O senhor não precisa entender nada. Não precisa sentir nada.
Isso é problema meu, não seu. Gustavo segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a olhar para ele. Não é só seu. Porque eu não quero que você vá. E não é porque eu preciso de alguém para cuidar da casa. É porque eu não sei como é viver sem você aqui. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Ela queria acreditar naquelas palavras. Queria se jogar nos braços dele e esquecer tudo. Mas não podia. Não assim. O senhor está confuso. Está assustado de ficar sozinho. Mas não é sobre mim. É sobre ter alguém aqui. E eu não posso ser só isso. Gustavo soltou o rosto dela, a frustração tomando conta. Então, o que você quer que eu diga? Que eu te amo? Que eu sinto o mesmo? Eu não sei, Júlia. Eu não sei o que eu sinto. Tudo está confuso. Mas eu sei que não quero que você saia dessa casa. Ela deu um passo para trás, colocando distância entre eles. Quando o senhor souber o que sente, se um dia souber, você sabe onde me encontrar. Mas eu não vou ficar aqui esperando por algo que pode nunca acontecer. Júlia passou por ele, a mala pesada na mão, e caminhou até a porta da frente. Gustavo a seguiu, incapaz de deixar ela ir, mas incapaz de pedir para ela ficar da maneira certa. Ela abriu a porta e parou por um segundo, olhando para trás uma última vez. Obrigada por tudo, Sr. Gustavo. Cuide-se. E ela saiu. Desceu os degraus da entrada, atravessou o portão e seguiu pela calçada sem olhar para trás. Gustavo ficou parado na soleira da porta, vendo ela se afastar, vendo a silhueta dela ficar cada vez menor. E só quando ela virou a esquina e desapareceu de vista, é que ele sentiu o verdadeiro peso da perda. Um peso que ele conhecia bem. O mesmo peso de quando Marina morreu. Mas diferente, porque dessa vez ele podia ter impedido. Ele voltou para dentro e fechou a porta. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, doloroso. Diferente de qualquer silêncio que ele já tinha sentido ali. Era como se as paredes soubessem que Júlia tinha ido embora. Como se a própria estrutura da casa sentisse a ausência dela. Gustavo caminhou até a cozinha. A xícara de café que Júlia tinha preparado pela manhã ainda estava na pia. O pano de prato dobrado com perfeição no balcão, do jeito que só ela fazia. A lista de compras na geladeira, escrita com a letra caprichada dela. Ele viu os detalhes dela em cada canto, em cada objeto, em cada espaço, e sentiu um vazio que ele não sentia desde que Marina morreu. Ele abriu a geladeira e viu os potes organizados. Comida pronta para a semana toda. Júlia tinha deixado tudo preparado antes de ir embora. Mesmo destruída, mesmo partindo, ela cuidou dele até o último momento. Gustavo fechou a geladeira e apoiou as mãos no balcão, a cabeça baixa, tentando respirar. O que eu fiz? Ele sussurrou para o vazio. Passou a noite acordado, sentado na poltrona do escritório, olhando para o nada, tentando entender o que tinha acontecido, tentando entender o que estava sentindo. A confusão na cabeça dele era total. Júlia o amava. Júlia, que sempre esteve ali, sempre cuidou dele, sempre foi mais do que uma empregada, mesmo que ele nunca tivesse percebido. E agora ela tinha ido embora. Ele pensou em Júlia, pensou em cada momento dos últimos 3 anos. E pela primeira vez, ele realmente viu. Viu o jeito que ela sorria quando ele elogiava a comida. Viu o jeito que ela se preocupava quando ele ficava até tarde trabalhando, sempre deixando um lanche na mesa do escritório. Viu o jeito que ela cuidava de tudo, como se aquela casa fosse dela. Como se cuidar dele fosse a coisa mais importante do mundo. Viu o jeito que ela olhava para ele quando achava que ele não estava vendo. Aquele olhar cheio de algo que ele nunca tinha querido nomear. E ele percebeu que ela estava apaixonada por ele há muito tempo, meses, talvez anos, e ele nunca tinha prestado atenção, nunca tinha se permitido ver, porque ele estava preso na dor, na culpa, na saudade de Marina.
preso em um luto que parecia não ter fim. Gustavo levantou da poltrona quando o sol começou a nascer. Não tinha dormido, não tinha comido, só tinha pensado. Caminhou até o quarto e deitou na cama. Olhou para o teto e sentiu as lágrimas virem. Lágrimas de confusão, de arrependimento, de algo que ele não conseguia nomear. Marina, eu não sei o que fazer, ele sussurrou no escuro. Eu não sei se é certo, não sei se eu estou traindo você, não sei se eu mereço sentir alguma coisa de novo. Me ajuda, por favor, me dá um sinal. Mas Marina não respondeu. O quarto continuou em silêncio. E talvez, Gustavo pensou, talvez esse silêncio fosse a resposta. Talvez Marina estivesse dizendo que estava tudo bem, que ele podia seguir em frente, que ele merecia viver de novo. Os dias começaram a passar, lentos, pesados, vazios. Gustavo tentou manter a rotina. Acordava, tomava banho, ia trabalhar. Mas tudo parecia mecânico, sem cor, sem sentido. Ele contratou uma nova empregada na primeira semana. Dona Célia, uma mulher mais velha, eficiente e profissional. Ela chegava às 7 da manhã e ia embora às 5 da tarde. Fazia tudo certinho. A casa estava sempre limpa, as refeições sempre prontas, as roupas sempre passadas. Mas não era a mesma coisa. A casa estava limpa, mas estava morta. A comida estava pronta, mas não tinha gosto. Tudo estava no lugar, mas nada fazia sentido. Dona Célia não colocava flores frescas na mesa, não dobrava o pano de prato daquele jeito especial, não deixava bilhetes carinhosos lembrando ele de tomar os remédios. Não sorria quando ele agradecia, apenas fazia o trabalho e ia embora. Gustavo começou a perceber o quanto Júlia ia além, o quanto ela colocava de si mesma em cada detalhe, o quanto aquilo não era apenas um trabalho para ela, era cuidado, era afeto, era amor disfarçado de serviço. 2 semanas depois, ele estava no escritório quando o celular tocou. Era o irmão dele, Tiago. E aí, mano? Faz tempo que a gente não conversa. Como você tá? Gustavo suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Sobrevivendo, mais ou menos. Tiago percebeu o tom na voz do irmão. O que está acontecendo? Você parece péssimo. Gustavo hesitou. Não tinha contado para ninguém sobre Júlia. Não tinha falado sobre o que aconteceu. Mas agora, ouvindo a voz preocupada do irmão, ele sentiu que precisava desabafar. A Júlia pediu demissão, foi embora há 2 semanas. A empregada? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Gustavo respirou fundo. Ela se declarou para mim, disse que estava apaixonada, disse que não conseguia mais ficar aqui porque doía demais. E eu não soube o que fazer, não soube o que dizer, e ela foi embora. Tiago ficou em silêncio por um momento. Caramba, eu não esperava por essa. Eu também não. E você? O que você sente por ela? Gustavo fechou os olhos. Era a pergunta que ele vinha fazendo para si mesmo todos os dias. Eu não sei, Tiago. Eu não sei. Mano, posso ser sincero com você? Tiago não esperou resposta. Você está preso há 3 anos. Preso na dor, na culpa, na saudade. E eu entendo. A Marina era incrível. Vocês eram incríveis juntos. Eu amava ver vocês dois. Mas ela se foi, Gustavo. Ela se foi e não vai voltar. E você continua aqui. Você continua vivo. E ter alguém que te faz sentir alguma coisa de novo não é uma traição. Não é desrespeito. É viver. É seguir em frente. Gustavo sentiu um nó na garganta. E se eu não souber como? Tiago deu uma risada baixa, triste. Ninguém sabe, mano. Ninguém nunca sabe. A gente vai tateando no escuro, tropeçando, caindo, levantando. Mas você não vai descobrir nada se não tentar. E pelo jeito que você está falando dela, acho que você já sabe a resposta. Só está com medo de admitir. Com medo do quê? Com medo de ser feliz de novo. Com medo de trair a memória da Marina. Com medo de que se você amar outra pessoa, vai estar apagando o que vocês tiveram. Mas não funciona assim.
O amor não apaga amor, só adiciona. A Marina sempre vai estar no seu coração, sempre. Mas isso não significa que não tem espaço para mais ninguém. Gustavo desligou o telefone e ficou sentado em silêncio. As palavras do irmão ecoavam na cabeça dele. Ele sabia que Tiago tinha razão. Sabia que estava preso. Sabia que tinha medo. Medo de seguir em frente. Medo de ser feliz. Medo de que a felicidade viesse com culpa. Naquela noite, Gustavo fez algo que não fazia há muito tempo. Ele pegou a caixa de fotos de Marina que guardava no armário, sentou no chão da sala e abriu. Fotos do casamento, da lua de mel, de viagens, de momentos cotidianos, de sorrisos, de abraços, de amor. Ele olhou cada foto com carinho, com saudade, mas também com aceitação. Marina tinha sido a mulher da vida dele, mas ela não estava mais ali. E por mais que doesse admitir, a vida continuava. O mundo continuava girando. E ele precisava girar junto. Marina! Ele falou para a foto preferida dele, onde ela estava rindo com os olhos fechados, o cabelo ao vento. Eu sempre vou te amar. Sempre. Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Mas eu preciso seguir em frente. Preciso tentar viver de novo. E eu acho que a Júlia pode me ajudar com isso. Ela me faz sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Ela me faz querer acordar, me faz querer tentar. E eu preciso da sua permissão. Preciso que você me diga que está tudo bem. Ele olhou para a foto, esperando algum sinal, alguma resposta. E então o vento bateu na janela, fazendo a cortina balançar. A mesma cortina que Júlia sempre ajeitava. E Gustavo sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas verdadeiro. Obrigado, amor. Ele guardou as fotos com cuidado e se levantou. Olhou para o relógio. 10 da noite. 3 semanas desde que Júlia tinha ido embora. 3 semanas de vazio. 3 semanas de arrependimento. E ele não aguentava mais. Gustavo pegou o celular e ligou para a única pessoa que poderia ter o contato de Júlia, Dona Rosa, a vizinha que às vezes conversava com ela no portão. Dona Rosa, aqui é o Gustavo. Desculpa ligar a essa hora. A senhora tem o telefone da Júlia? Houve uma pausa. Tenho sim, meu filho. Mas posso perguntar por quê? Eu preciso falar com ela. É importante. Dona Rosa suspirou. Ela não está bem, Gustavo. Está sofrendo muito. Se você vai falar com ela, por favor, tenha certeza do que vai dizer. Não machuca aquela menina de novo. Eu não vou. Eu prometo. Dona Rosa passou o número. Gustavo agradeceu e desligou. Ficou olhando para o número na tela por alguns minutos. O coração batia acelerado. A mão suava. Ele tinha medo. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que Júlia não quisesse mais falar com ele. Medo de que ele tivesse destruído qualquer chance que eles pudessem ter tido. Mas ele precisava tentar. Precisava pelo menos tentar. Ele apertou o botão de ligar. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então a voz dela. Alô? Gustavo fechou os olhos, sentindo um alívio só de ouvir a voz dela de novo. Júlia. Sou eu. Gustavo. Houve um silêncio longo, e então a voz dela, trêmula. Senhor Gustavo, por que está ligando? Eu preciso te ver, preciso conversar com você, por favor. Eu já disse tudo o que tinha para dizer, não tem mais nada para conversar. Mas eu não disse nada do que eu deveria ter dito. E eu estou me arrependendo todos os dias. Por favor, Júlia. Me dá uma chance, só uma conversa. Se depois você quiser que eu suma da sua vida, eu sumo. Mas me deixa pelo menos tentar. Júlia ficou em silêncio. Ele conseguia ouvir a respiração dela do outro lado. Conseguia sentir a hesitação. Júlia, por favor. Tá bem. A voz dela era baixa, cansada. Amanhã, 3 da tarde, aquela padaria perto da praça. Eu vou estar lá, obrigado. Ele desligou e soltou o ar que estava segurando.
Ela tinha aceitado. Júlia tinha aceitado se encontrar com ele, e agora ele precisava descobrir o que ia dizer. Como ia fazer ela entender que ele estava pronto, que ele queria tentar, que ele estava disposto a arriscar o coração de novo. Gustavo não dormiu naquela noite. Ficou ensaiando o que ia dizer, como ia dizer. Cada palavra parecia insuficiente. Cada frase parecia pequena demais para expressar o turbilhão que sentia. Ele tomou banho às 5 da manhã, mesmo o encontro sendo só à tarde. Trocou de roupa 3 vezes. Arrumou o cabelo e desarrumou de novo. Estava nervoso de um jeito que não ficava há anos. Às 2:30 da tarde, ele já estava na padaria. Sentou em uma mesa no canto, de frente para a porta. Pediu um café que nem tocou. Apenas ficou ali, olhando para a entrada, esperando. O coração batia tão forte que ele tinha certeza de que as pessoas ao redor conseguiam ouvir. 3 horas. Júlia não tinha chegado. Gustavo olhou para o relógio no pulso, sentindo a ansiedade crescer. E se ela tivesse desistido? E se ela tivesse mudado de ideia? E se... A porta se abriu e ela entrou. Gustavo sentiu o ar faltar. Júlia estava diferente. O cabelo estava solto, caindo pelos ombros. Ela usava um vestido simples, azul claro. Não era a Júlia de uniforme que ele estava acostumado a ver. Era Júlia, apenas Júlia. E ela estava linda. Os olhos deles se encontraram. Ela hesitou por um segundo antes de caminhar até a mesa. Gustavo se levantou rápido demais, quase derrubando a cadeira. Oi. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Oi. Ela respondeu, a voz baixa. Sentou-se na cadeira à frente dele, mantendo as mãos no colo, os olhos evitando os dele. Gustavo sentou também. Ficaram em silêncio por alguns segundos, que pareceram horas. Ele não sabia por onde começar. Todas as palavras que tinha ensaiado sumiram da cabeça. Como você tá? Ele finalmente perguntou. Júlia deu um sorriso triste. Sobrevivendo. E o senhor? Péssimo. A honestidade na voz dele a fez olhar para ele. Tá tudo péssimo desde que você saiu. A casa não é a mesma. Eu não sou o mesmo. Ela desviou o olhar de novo. O senhor vai se acostumar. É só questão de tempo. Não quero me acostumar. Não quero aprender a viver sem você. Júlia fechou os olhos, respirando fundo. Senhor Gustavo, por favor, não faz isso. Não me faz ter esperança de novo. Não é esperança falsa, Júlia. É real. Tudo que eu quero te falar é real. Ela abriu os olhos e dessa vez olhou direto para ele. Havia dor ali. Havia cansaço. Havia medo. Então fala. Fala logo o que precisa falar para eu poder ir embora. Gustavo engoliu seco. Era agora. Não tinha mais volta. Eu fui um covarde. Quando você se declarou, quando você me disse que me amava, eu travei. Fiquei em choque. Fiquei com medo. E eu deixei você ir embora sem dizer nada. Sem fazer nada. E eu me odeio por isso todos os dias. Júlia apertou as mãos no colo, os nós dos dedos ficando brancos. O senhor não precisa se desculpar, eu entendo. Não era o que o senhor queria ouvir, não era o que o senhor esperava. E tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque eu passei as últimas 3 semanas pensando em você, em mim, em tudo. E eu percebi uma coisa, eu estava tão preso no passado, tão preso na dor de ter perdido a Marina, que eu não vi o presente. Não vi você. Não vi o que você fazia por mim. Não vi o quanto você se tornou importante. O quanto você se tornou essencial. Júlia sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as segurou. Isso não muda nada. O senhor sentir falta de mim não significa que sente o que eu sinto. Você tem razão. Gustavo concordou. E ela sentiu o coração afundar. Mas ele continuou. Eu não sei se sinto a mesma coisa que você sente. Não sei se eu te amo do jeito que você me ama. Mas eu sei que eu sinto alguma coisa forte, alguma coisa que me faz acordar pensando em você.
que me faz olhar para a casa vazia e sentir um vazio maior ainda, que me faz querer te ver, te ouvir, estar perto de você. E eu quero descobrir o que é isso. Quero tentar entender, mas não consigo fazer isso sozinho. Preciso de você. Júlia balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Não posso ser sua experiência, Gustavo. Não posso ser a pessoa que você usa para descobrir se consegue amar de novo. Eu já me machuquei demais. Não aguento me machucar de novo. Foi a primeira vez que ela o chamou só de Gustavo, sem o senhor. E aquilo mexeu com ele de um jeito profundo. Ele estendeu a mão por cima da mesa, segurando as mãos dela. Ela tentou puxar, mas ele segurou firme. Não com força, mas com determinação. Você não é uma experiência. Você é real. O que eu tô sentindo é real. E eu tô com medo, sim. Tô com medo de não ser suficiente, de não saber como fazer isso direito, de te machucar sem querer, mas eu tô mais com medo de não tentar, de deixar você ir e passar o resto da vida me perguntando, e se? E se a gente pudesse ter sido feliz? E se eu tivesse lutado por você? E se eu tivesse dado uma chance pra gente? Júlia chorava abertamente agora, mas não puxou mais as mãos. E a Marina? Como você sabe que não tá só tentando substituir ela? Como você sabe que o que sente por mim é real e não só solidão? Gustavo apertou as mãos dela com carinho. Porque eu conversei com ela. Conversei com a memória dela. Olhei as fotos. Relembrei tudo que a gente viveu e eu entendi que o amor que eu sinto pela Marina sempre vai existir. Sempre. Ela sempre vai ter um lugar no meu coração. Mas isso não significa que não tem espaço para mais ninguém. A Marina ia querer que eu fosse feliz, ia querer que eu vivesse, e eu acho que é isso que eu estou tentando fazer agora. Viver de novo, com você. Júlia fechou os olhos, as palavras dele atravessando todas as barreiras que ela tinha construído. Eu tenho tanto medo, Gustavo. Eu também. Tô apavorado. Mas a gente pode ter medo juntos. A gente pode tentar juntos. Devagar. No tempo certo, sem pressa. Mas juntos. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Realmente olhou. E viu verdade. Viu vulnerabilidade. Viu um homem que estava assustado, mas disposto. Um homem que estava tentando, mesmo sem ter todas as respostas. Se a gente for fazer isso, precisa ser de verdade. Não quero ser só uma distração. Não quero ser a pessoa que preenche o vazio. Quero ser escolhida, de verdade. Gustavo levantou as mãos dela e beijou os dedos dela com delicadeza. Você é escolhida, todo dia. Você é a pessoa que eu quero ver quando acordo. A pessoa que eu quero ao meu lado. A pessoa que faz tudo fazer sentido de novo. E eu vou passar todos os dias te provando isso, se você me deixar. Júlia sentiu o coração acelerar. Sentiu a esperança voltar, assustadora e linda ao mesmo tempo. Eu preciso de tempo. Preciso ir devagar. Todo o tempo do mundo, a gente vai no seu ritmo. Ela assentiu, um sorriso pequeno aparecendo no meio das lágrimas. Tá bem, a gente tenta. Gustavo sorriu, um sorriso verdadeiro, aliviado. A gente tenta. Eles ficaram na padaria por mais 2 horas, conversando, de verdade, sobre tudo. Sobre medos, sobre sonhos, sobre o passado e sobre o futuro incerto. Júlia contou como tinha sido difícil esconder os sentimentos por tanto tempo. Como cada dia era uma luta entre ficar perto dele e proteger o próprio coração. Gustavo contou sobre a culpa que carregava desde a morte de Marina. Como ele achava que não merecia ser feliz. Como a dor tinha se tornado uma companhia constante que ele não sabia mais viver sem. E aos poucos as barreiras foram caindo. As palavras foram ficando mais fáceis. Os sorrisos foram aparecendo. Quando se despediram na porta da padaria, Gustavo segurou a mão dela. Posso te ligar amanhã? Júlia apertou a mão dele de volta. Pode. Posso te ver de novo? Jantar, talvez? Ela sorriu. Pode.
Ele puxou ela para um abraço longo, apertado, cheio de promessas silenciosas. Júlia encostou o rosto no peito dele e respirou fundo. Tinha saudade daquilo, da presença dele, do calor dele, de como ela se sentia segura nos braços dele. Quando se afastaram, Gustavo segurou o rosto dela com as duas mãos. Obrigado por me dar uma chance. Eu prometo que não vou desperdiçar. Só não me faça me arrepender. Nunca. Eles se separaram e Júlia caminhou pela calçada em direção ao ponto de ônibus. Gustavo ficou parado, vendo ela se afastar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele sabia que ia vê-la de novo. Dessa vez tinha esperança. Nos dias seguintes, eles começaram a se reconectar, devagar, com cuidado. Gustavo ligava todos os dias. Às vezes falavam por horas, às vezes eram apenas alguns minutos, mas sempre tinha a ligação, sempre tinha a conexão. Ele levou ela para jantar em um restaurante simples, mas aconchegante. Conversaram sobre coisas leves, sobre filmes, sobre músicas, sobre lugares que queriam conhecer. Júlia descobriu que Gustavo tinha um senso de humor que ela nunca tinha visto. Ele descobriu que Júlia adorava ler, mas nunca tinha tempo quando trabalhava na casa dele. Por que você nunca me contou que gostava de ler? Gustavo perguntou, genuinamente curioso. Júlia deu de ombros. Nunca achei que fosse importante. Eu estava ali para trabalhar, não para conversar sobre mim. Gustavo franziu a testa. Júlia, você sempre foi mais do que só a empregada. Eu que fui cego demais para ver. Ela sorriu. Mas você está vendo agora. É o que importa. 2 semanas depois do reencontro, Gustavo apareceu no apartamento dela com uma sacola. Trouxe uma coisa para você. Júlia abriu e viu livros. 5 livros novos, dos autores favoritos que ela tinha mencionado no jantar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Gustavo, você não precisava. Eu sei, mas eu quis. Quero que você tenha tempo para fazer as coisas que você gosta. Quero te conhecer de verdade. Todos os lados de você. Ela o puxou para um abraço apertado. Obrigada, de verdade. Naquela noite, eles assistiram um filme juntos no sofá pequeno do apartamento dela. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Gustavo passou o braço ao redor dela, puxando ela para perto. E pela primeira vez, eles ficaram assim, juntos, confortáveis, em paz. 1 mês depois do reencontro na padaria, eles estavam caminhando pela praça. Era uma noite fresca, estrelada. Gustavo segurava a mão dela, os dedos entrelaçados. Eles pararam em frente a um banco e sentaram. Júlia, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Ela olhou para ele, curiosa e um pouco apreensiva. O quê? Gustavo respirou fundo. Eu quero que você volte para casa, mas não como empregada. Nunca mais como empregada. Quero que você volte como a dona da casa, como a pessoa que divide a vida comigo, como minha namorada. Júlia arregalou os olhos. O coração disparou. Gustavo. Ele segurou as 2 mãos dela. Eu sei que é rápido. Eu sei que ainda tem muita coisa para a gente descobrir. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu quero você na minha vida. De verdade. Não quero mais ficar longe de você. Não quero mais acordar em uma casa vazia. Quero acordar e te ver. Quero dividir o café da manhã com você. Quero ouvir sobre o seu dia. Quero construir algo real com você. Júlia estava chorando, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. Você tem certeza? Certeza mesmo? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eu te amo, Júlia. As palavras caíram como uma bomba. Júlia soluçou, cobrindo a boca com a mão. Você me ama? Eu te amo. Demorei para perceber, demorei para aceitar, demorei para falar. Mas eu te amo. Amo o jeito que você cuida de tudo. Amo o jeito que você sorri quando está feliz. Amo o jeito que você é forte, mas sensível. Amo tudo em você. E eu quero passar o resto da minha vida te amando, se você me deixar.
Júlia se jogou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu também te amo. Eu te amo tanto. Há tanto tempo. Eles se abraçaram forte e Gustavo sentiu uma paz que não sentia há anos. Sentiu que estava no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Quando se afastaram, ele enxugou as lágrimas dela com os polegares. Então você volta para casa comigo? Júlia assentiu, sorrindo. Eu volto, mas a gente divide tudo, tá bom? Nada de eu fazer tudo sozinha. A gente cuida da casa juntos. Gustavo riu. Eu prometo que vou tentar, mas não garanto que vou ser bom nisso. A gente aprende junto. Ele a puxou para perto e a beijou. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas. Um beijo que selava o recomeço deles. Um beijo que apagava toda a dor do passado e abria as portas para o futuro. Júlia voltou para casa uma semana depois, mas tudo era diferente agora. Ela não entrou pela porta dos fundos como antes. Entrou pela porta da frente, de mãos dadas com Gustavo. As malas dela não foram para o quartinho pequeno no fundo. Foram para o quarto principal, o quarto que agora era deles. Dona Célia tinha sido dispensada alguns dias antes. Gustavo explicou a situação, agradeceu pelos serviços e pagou uma boa indenização. A casa estava vazia quando eles chegaram, silenciosa, esperando. Júlia parou no meio da sala e olhou ao redor. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Não era mais a casa onde ela trabalhava. Era a casa onde ela ia viver, onde ela ia construir uma vida com o homem que amava. Tá tudo bem? Gustavo perguntou, abraçando ela por trás. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Tá estranho. Bom, mas estranho. Ainda não acredito que isso é real. Ele beijou o topo da cabeça dela. É real, bem real, e a gente vai fazer dar certo. Eles subiram as malas juntos. Gustavo insistiu em ajudar, mesmo ela dizendo que conseguia. No quarto, Júlia abriu o guarda-roupa e viu que ele tinha esvaziado metade para ela. Tinha até colocado cabides novos, mais delicados. Você fez isso? Ela perguntou emocionada. Fiz. Queria que você se sentisse em casa, que soubesse que aqui é seu lugar agora. Júlia o abraçou forte. Obrigada por tudo, por ter lutado, por ter vindo atrás de mim, por ter me dado uma chance. Obrigado você, por não ter desistido de mim, por ter acreditado que a gente podia ser feliz. Os primeiros dias foram de adaptação. Júlia tinha que se lembrar de que não precisava acordar às 5 da manhã para preparar tudo. Gustavo tinha que aprender a dividir as tarefas da casa. Eles cozinhavam juntos e ele queimou a primeira panela tentando fazer arroz. Júlia riu tanto que chorou. Eu sou péssimo nisso, ele resmungou, olhando para a panela arruinada. A gente aprende, ela disse, beijando a bochecha dele. Juntos. Eles limpavam a casa aos finais de semana. Gustavo descobriu que passar pano no chão era mais cansativo do que parecia. Júlia descobriu que ele cantava enquanto lavava a louça, mesmo desafinando completamente. Você canta muito mal, ela provocou sorrindo. Eu sei, mas você vai ter que aguentar. As noites eram as melhores. Eles jantavam juntos, conversavam sobre o dia, assistiam filmes abraçados no sofá. E quando iam dormir, Júlia se encolhia nos braços dele e Gustavo a segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você tá feliz? Ele perguntou uma noite no escuro do quarto. Muito. E você? Mais do que eu achei que seria possível ser de novo. 2 meses depois, Gustavo levou Júlia para conhecer a família. Primeiro foi o irmão, Tiago. Eles se encontraram em um restaurante. Tiago abraçou Júlia com entusiasmo. Então você é a famosa Júlia que deixou meu irmão de cabeça virada, Júlia corou. Acho que sim. Tiago sorriu. Eu nunca vi ele tão feliz. Obrigado por isso. O jantar foi leve, cheio de risadas.
Tiago contou histórias constrangedoras de Gustavo na infância e ele fingia estar irritado, mas estava adorando ver os dois se dando bem. Conhecer a mãe de Gustavo foi mais difícil. Dona Helena era uma mulher elegante, de postura rígida. Ela recebeu Júlia com educação, mas com distância. Durante o almoço, fez perguntas sobre a família dela, sobre a educação, sobre os planos para o futuro. Júlia respondeu com honestidade, mas sentia a tensão no ar. Quando ela foi à cozinha buscar a sobremesa, ouviu a voz de Dona Helena na sala. Gustavo, você tem certeza do que está fazendo? Ela foi sua empregada. O que as pessoas vão pensar? Júlia congelou, o coração apertando. Mãe, com todo respeito, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. A voz de Gustavo era firme. Eu me importo com o que eu sinto. E eu amo ela. Ela me faz feliz de um jeito que eu não era há anos. E se a senhora não consegue aceitar isso, eu vou entender. Mas não vou abrir mão dela. Júlia sentiu as lágrimas virem. Ela voltou para a sala com a sobremesa, tentando disfarçar a emoção. Dona Helena olhou para ela, depois para o filho e suspirou. Eu só quero que você seja feliz, Gustavo. Eu sou, mãe. Pela primeira vez em muito tempo eu sou. Dona Helena olhou para Júlia com mais atenção. Viu a forma como ela olhava para o filho. Viu o amor genuíno ali. E ela começou a amolecer. Então eu vou tentar. Vou tentar conhecer ela de verdade. Nos meses seguintes, a relação entre Júlia e Dona Helena foi melhorando. A mãe de Gustavo começou a ver além do rótulo de ex-empregada. Viu uma mulher trabalhadora, amorosa, dedicada. Viu como ela cuidava do filho dela, como o fazia sorrir. E aos poucos, ela se rendeu. A vida de Gustavo e Júlia foi se encaixando. Eles criaram rotinas novas. Ele ensinava ela a dirigir aos domingos de manhã. Ela o ensinava a cozinhar pratos novos. Eles brigaram pela primeira vez sobre uma tolice. Ele tinha esquecido de comprar o leite no mercado. Foi uma briga boba, mas que terminou em risadas e pedidos de desculpa. A gente vai brigar às vezes, Júlia disse, abraçada com ele no sofá depois da reconciliação. Eu sei, mas a gente sempre volta um para o outro. Sempre. 6 meses depois de Júlia ter voltado para casa, Gustavo tinha algo planejado. Ele estava nervoso o dia todo. Tiago tinha ajudado com os preparativos. Quando Júlia chegou do curso que tinha começado a fazer, ela voltou a estudar, algo que sempre quis. Ele pediu para ela trocar de roupa. Vamos sair. Coloca aquele vestido que você gosta. Para onde a gente vai? Surpresa. Júlia trocou de roupa curiosa. Quando desceu, Gustavo estava de terno, nervoso, mexendo no relógio. Você tá bem? Ela perguntou. Tô, vem. Ele levou ela até o Jardim dos Fundos. Júlia arregalou os olhos. Havia luzes penduradas nas árvores, velas espalhadas pelo chão, pétalas de rosa formando um caminho, e no centro do jardim, uma mesa para 2, com a comida favorita dela. Gustavo, o que é tudo isso? Ele segurou a mão dela, levando ela pelo caminho de pétalas. Esse jardim sempre foi especial. A Marina adorava cuidar daqui, e eu meio que abandonei depois que ela se foi. Mas você trouxe vida de volta. Você trouxe cor de volta. Você trouxe amor de novo. Júlia estava chorando. É lindo. Eles jantaram sob as luzes e as estrelas. Conversaram, riram. E quando terminaram a sobremesa, Gustavo se levantou. Júlia franziu a testa, confusa, e então ele se ajoelhou na frente dela. O coração de Júlia parou. As mãos foram para a boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Júlia, Gustavo começou, a voz embargada. Quando você entrou na minha vida, eu estava quebrado, estava perdido, estava apenas sobrevivendo. E você, sem perceber, sem pedir nada em troca, foi me trazendo de volta. Foi me ensinando a viver de novo. E quando você foi embora, eu percebi o quanto você era essencial, o quanto eu precisava de você,
o quanto eu te amava. Ele tirou uma caixinha do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas lindo. Eu não quero mais um dia sem você. Não quero mais acordar e não te ver ao meu lado. Não quero mais planejar o futuro sem ter você nele. Você é meu recomeço. Você é minha felicidade. Você é meu amor. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te amando, te cuidando. Casa comigo, Júlia. Por favor, casa comigo. Júlia estava soluçando, as lágrimas caindo livremente. Ela desceu da cadeira e se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto dele com as duas mãos. Sim, 1000 vezes sim, eu caso com você. Gustavo sorriu, as próprias lágrimas caindo. Ele colocou o anel no dedo dela e os dois se abraçaram forte, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo tanto. Ela sussurrou no ouvido dele. Eu te amo mais. Eles se beijaram ali no meio do jardim iluminado, sob as estrelas. Um beijo que selava a promessa de um futuro juntos. Um beijo que apagava toda a dor do passado e celebrava o amor do presente. Quando se afastaram, Gustavo a pegou no colo e girou rindo. Você vai casar comigo? Vou! Ela riu, agarrada nele. Ele a colocou no chão e segurou o rosto dela com carinho. Obrigado. Obrigado por ter me dado uma chance. Obrigado por ter acreditado em nós. Obrigado você por ter lutado, por ter vindo atrás de mim, por ter me mostrado que o amor vale a pena. Eles voltaram para dentro de casa, de mãos dadas, os olhos brilhando. E naquela noite, deitados na cama, abraçados, eles conversaram sobre o futuro, sobre o casamento que queriam, simples, íntimo, só com as pessoas mais importantes, sobre os sonhos que tinham, sobre a vida que iam construir juntos. Eu quero viajar com você, Gustavo disse, passando os dedos pelos cabelos dela. Quero te levar para conhecer lugares novos, quero fazer memórias novas com você. Eu quero tudo isso, quero viver tudo com você. A gente vai viver, eu prometo. Os meses até o casamento passaram rápido. Júlia e Gustavo planejaram tudo juntos. Escolheram as alianças, o local, o cardápio. Dona Helena ajudou com a organização e Júlia se surpreendeu com o quanto elas se aproximaram no processo. Você é boa para o meu filho, Dona Helena disse um dia, enquanto provavam os doces. Eu demorei para ver, mas agora eu vejo. E eu te agradeço por fazer ele feliz. Júlia abraçou a sogra, emocionada. Obrigada por me aceitar. O dia do casamento chegou. Era uma manhã de sábado, ensolarada, perfeita. A cerimônia seria no jardim da casa, o mesmo lugar onde Gustavo tinha pedido ela em casamento. Poucas pessoas, apenas família próxima e amigos queridos. Júlia se arrumou no quarto. O vestido era simples, branco, delicado. Ela olhou para o reflexo no espelho e mal acreditou. Era ela ali. Júlia, a menina que trabalhou a vida toda, que nunca achou que merecia um amor assim e agora estava prestes a se casar com o homem que amava. Tiago foi o padrinho. Ele ajudou Gustavo a arrumar a gravata. Nervoso? Muito, mas é o bom tipo de nervoso. Ela é especial, mano. Você teve sorte. Eu sei. E eu vou fazer tudo para merecer ela todos os dias. A cerimônia começou. Os convidados se sentaram nas cadeiras decoradas. O celebrante se posicionou embaixo do arco de flores. E então a música começou. Júlia apareceu na porta radiante. Não tinha pai para levá-la ao altar. Então ela caminhou sozinha. Mas não estava sozinha. Gustavo estava ali, na frente, esperando por ela, os olhos cheios de lágrimas. Quando ela chegou perto, ele estendeu a mão. Ela segurou. E juntos, eles ficaram de frente para o celebrante. Estamos aqui reunidos para celebrar o amor entre Gustavo e Júlia. O celebrante começou. Um amor que nasceu inesperadamente, que enfrentou obstáculos, mas que venceu porque era real, porque era verdadeiro. Chegou a hora dos votos. Gustavo foi o primeiro. Ele segurou as mãos de Júlia e olhou nos olhos dela.
Júlia, eu prometo te amar todos os dias. Prometo te valorizar, te respeitar, te cuidar. Prometo ser o homem que você merece. Prometo nunca mais deixar você se sentir invisível. Prometo construir uma vida linda com você, cheia de amor, de risadas, de cumplicidade. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos ruins. Prometo te fazer feliz e prometo nunca esquecer o quanto você é importante para mim. Você é meu recomeço, você é meu amor. E eu vou te amar até o fim dos meus dias. Júlia estava chorando. Ela apertou as mãos dele e respirou fundo antes de começar. Gustavo, eu prometo te amar incondicionalmente. Prometo estar ao seu lado sempre. Prometo te apoiar nos seus sonhos. Prometo te cuidar quando você precisar. Prometo te fazer sorrir nos dias difíceis. Prometo nunca desistir de nós. Prometo construir um lar com você, cheio de amor e paz. Prometo ser sua parceira, sua confidente, sua melhor amiga. E prometo te lembrar todos os dias o quanto você é especial. Você me ensinou a acreditar no amor de novo. Você me mostrou que vale a pena lutar. E eu vou te amar para sempre. O celebrante sorriu. Com o poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gustavo puxou Júlia para perto e a beijou. Um beijo longo, apaixonado, cheio de promessas. Os convidados aplaudiram. Tiago assobiou. Dona Helena chorava, emocionada. Quando se afastaram, Gustavo encostou a testa na dela. Minha esposa. Júlia sorriu, radiante. Meu marido. A festa foi simples, mas alegre. Comida boa, música, risadas. Gustavo e Júlia dançaram a valsa, desajeitados, mas felizes. Ela pisou no pé dele 2 vezes e eles riram. A gente precisa de aulas de dança, ela disse. A gente precisa de aulas de muita coisa, mas a gente aprende junto. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Gustavo e Júlia ficaram sozinhos no jardim. Sentaram no banco, olhando para as luzes que ainda brilhavam nas árvores. Foi perfeito, Júlia disse, encostando a cabeça no ombro dele. Foi, assim como você. Eu te amo mais. Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio, apenas apreciando o momento. Apreciando o fato de que tinham vencido, que tinham lutado, que tinham escolhido o amor mesmo quando parecia impossível. Os primeiros meses de casamento foram de pura descoberta. Gustavo e Júlia aprenderam a viver como marido e mulher, dividindo não apenas a casa, mas a vida inteira. As manhãs começavam com café preparado juntos, ainda que Gustavo insistisse em queimar a torrada toda vez. Júlia ria e o ensinava de novo, com paciência. Um dia você aprende, ela brincava. Se eu aprender, você não vai ter mais motivo para rir de mim de manhã. Então pode continuar queimando. Eles trabalhavam durante o dia. Gustavo no escritório dele, Júlia tinha arrumado um emprego em uma biblioteca, algo que sempre sonhou fazer. À noite se encontravam em casa, cansados, mas felizes de estarem juntos. Jantavam conversando sobre o dia. Ele contava sobre os desafios no trabalho. Ela contava sobre os livros novos que tinham chegado e sobre as crianças que iam à biblioteca ouvir histórias. Você é boa com crianças, Gustavo comentou um dia. Júlia sorriu. Você acha? Acho. Você tem paciência, tem carinho. Acho que você seria uma mãe incrível. Ela parou, olhando para ele. Você quer ter filhos? Gustavo segurou a mão dela por cima da mesa. Um dia, sim. Se você quiser também. Não agora, mas um dia. Quero construir uma família com você. Júlia sentiu o coração aquecer. Eu também quero. Quando a gente estiver pronto. Quando a gente estiver pronto. Ele repetiu, beijando a mão dela. A vida seguiu tranquila por alguns meses. Até que uma manhã, Júlia acordou se sentindo estranha, enjoada, cansada. Ela ignorou no início, achando que era apenas gripe. Mas quando o enjoo persistiu por uma semana, ela começou a desconfiar.
Comprou um teste de farmácia no caminho de volta do trabalho. Escondeu na bolsa. Quando chegou em casa, Gustavo ainda não tinha voltado. Ela foi direto para o banheiro, as mãos tremendo enquanto abria a caixa. Fez o teste e esperou. Os minutos pareceram horas, e então 2 linhas apareceram. Positivo. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Sentou no chão do banheiro, olhando para o teste, o coração acelerado. Ela estava grávida, ia ser mãe, e Gustavo ia ser pai. As lágrimas vieram, de felicidade, de medo, de ansiedade. Era tudo tão novo, tão assustador, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso. Ela ouviu a porta da frente se abrindo. Gustavo tinha chegado. Júlia, você está em casa? Ela se levantou rápido, limpou as lágrimas e guardou o teste no bolso. Saiu do banheiro tentando parecer normal, mas ele percebeu na hora. O que foi? Você tá bem? Tá chorando? Tô bem. Eu preciso te contar uma coisa. Gustavo ficou preocupado. O que aconteceu? Júlia respirou fundo. Não tinha planejado contar assim, mas não conseguia mais segurar. Tirou o teste do bolso e mostrou para ele. Eu tô grávida. Gustavo olhou para o teste, depois para ela, depois para o teste de novo. Os olhos dele se arregalaram. A boca abriu. Então um sorriso enorme surgiu no rosto dele. Sério? A gente vai ter um bebê? Júlia assentiu, as lágrimas voltando. A gente vai ser pais. Gustavo a pegou no colo e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente vai ter um bebê? Júlia, a gente vai ter um bebê. Ele a colocou no chão com cuidado, como se ela fosse quebrar. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você tá feliz? Tô apavorada, mas tô muito feliz. Eu também tô apavorado. Mas a gente vai fazer isso juntos. A gente vai ser bons pais. Eu sei que a gente vai. Naquela noite, eles ficaram abraçados na cama, conversando sobre o futuro, sobre como seria ter um filho, sobre que tipo de pais queriam ser, sobre os medos e as expectativas. E se eu não for boa nisso? Júlia perguntou insegura. Gustavo beijou a testa dela. Você vai ser incrível. Você cuida de tudo com tanto amor, com tanto carinho. Esse bebê vai ser muito sortudo de ter você como mãe. E você vai ser um pai maravilhoso. Eu sei que vai. Os meses de gravidez passaram. Gustavo estava presente em cada consulta, em cada ultrassom. Ele conversava com a barriga dela todas as noites, contando histórias, cantando músicas desafinadas que faziam Júlia rir. Nosso filho vai crescer pensando que você canta bem, ela provocou. E quando ele descobrir a verdade, vai ser tarde demais. Ele já vai me amar. Eles descobriram que era uma menina. Júlia chorou de emoção quando a médica contou. Gustavo segurou a mão dela, os olhos também úmidos. Uma menina, ele sussurrou maravilhado. A gente vai ter uma menina. Escolheram o nome juntos, Helena, em homenagem à mãe de Gustavo, que tinha se tornado uma segunda mãe para Júlia. Dona Helena chorou quando eles contaram. Vocês vão fazer de mim a avó mais coruja do mundo. A barriga de Júlia cresceu. Ela ficava cansada mais rápido, mas estava radiante. Gustavo a mimava, sempre trazendo os desejos estranhos que ela tinha. Picles com sorvete, pizza de chocolate. Ele massageava os pés dela quando inchavam. Montou o quarto do bebê com a ajuda de Tiago, que estava tão animado quanto eles. Eu vou ser o tio mais legal, Tiago declarou enquanto montava o berço. Você vai ser o único tio, Gustavo retrucou. Exatamente. Então, automaticamente sou o melhor. Quando Júlia entrou no 9º mês, a ansiedade aumentou. Eles tinham a mala da maternidade pronta. O quarto do bebê estava impecável. Só faltava Helena chegar. E ela chegou em uma noite de lua cheia. Júlia sentiu as contrações começarem durante o jantar. Ela apertou a mão de Gustavo, respirando fundo. Acho que tá na hora. Gustavo congelou por um segundo antes de entrar em ação. Pegou a mala,
Ajudou ela até o carro, dirigiu até o hospital, tentando não entrar em pânico. Júlia ria no meio das contrações, vendo ele tão nervoso. Você precisa respirar, ela dizia. Eu tô respirando, você que precisa respirar. Eu tô respirando. No hospital, as horas se arrastaram. Gustavo não largou a mão dela nem por um segundo. Ele enxugava o suor da testa dela, sussurrava palavras de encorajamento, dizia que a amava, que estava orgulhoso, que logo iam conhecer a filha. E então, depois de horas de trabalho de parto, Helena nasceu. Pequena, perfeita, com os olhos claros do pai e o cabelo escuro da mãe. Ela chorou forte e Júlia desabou em lágrimas ao ouvir aquele som. Ela tá aqui. Nossa filha tá aqui. A enfermeira colocou Helena nos braços de Júlia. Ela olhou para aquele rostinho pequeno e sentiu o amor mais puro e intenso que já tinha sentido na vida. Gustavo estava ao lado, chorando, olhando para as duas mulheres da vida dele. Ela é perfeita, ele sussurrou, passando o dedo na bochecha minúscula de Helena. Vocês duas são perfeitas. Júlia olhou para ele, os olhos brilhando. A gente fez isso. A gente criou ela. A gente fez. Ele concordou, beijando a testa de Júlia. E a gente vai cuidar dela juntos, para sempre. Quando voltaram para casa com Helena, a vida mudou completamente. As noites eram de pouco sono, de choros e mamadas. Mas também eram de descobertas, de sorrisos pequenos, de momentos preciosos. Gustavo acordava com Júlia nas madrugadas, pegava a Helena no colo quando ela chorava, trocava fraldas mesmo sendo péssimo nisso no começo. Você melhorou. Júlia comentou uma noite, vendo ele trocar a fralda da filha com mais habilidade. Eu disse que a gente aprende junto. Helena crescia rápido. Os primeiros sorrisos, as primeiras risadas, as primeiras palavras. Gustavo e Júlia documentavam tudo, maravilhados com cada etapa. A casa estava sempre cheia de vida agora, de brinquedos espalhados, de risadas de bebê, de amor. Dona Helena era a avó mais presente. Visitava sempre, trazia presentes, ajudava quando Júlia e Gustavo precisavam de uma folga. Tiago era o tio que mimava demais, sempre aparecendo com brinquedos novos. Você vai acabar estragando ela, Gustavo reclamava. Esse é o trabalho do tio, estragar e devolver para os pais. Os anos foram passando. Helena cresceu e se tornou uma menina esperta, curiosa, cheia de vida. Ela tinha a delicadeza da mãe e a determinação do pai. Gustavo e Júlia a educavam com amor, mas também com limites. Ensinavam valores, mostravam o que era certo. A vida não era perfeita. Teve brigas, momentos de cansaço, dias difíceis, mas eles sempre voltavam um para o outro, sempre conversavam. Sempre se lembravam de onde tinham começado e do quanto tinham lutado para chegar ali. Em uma noite, muitos anos depois, quando Helena já tinha 8 anos e estava dormindo no quarto dela, Gustavo e Júlia estavam no jardim, sentados no mesmo banco onde ele tinha pedido ela em casamento. Ela estava aninhada nos braços dele, os dois olhando para as estrelas. Você se lembra do dia que quase foi embora? Gustavo perguntou, quebrando o silêncio. Júlia sorriu, apertando a mão dele. Como eu poderia esquecer? Foi o dia mais difícil da minha vida. E foi o dia que mudou tudo. O dia que eu finalmente acordei. O dia que eu percebi que o amor pode voltar, mesmo quando a gente acha que acabou. Mesmo quando a gente acha que não merece. Júlia se virou para olhar para ele. Eu quase desisti. Quase fui embora para sempre. Se você não tivesse vindo atrás... Mas eu vim. E foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Lutar por você. Lutar por nós. Ela encostou a testa na dele. E valeu a pena. Cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida. Valeu tudo a pena. Gustavo segurou o rosto dela com delicadeza.
Você me trouxe de volta à vida, Júlia. Quando eu estava completamente perdido, você foi minha luz. Você me ensinou a viver de novo, me ensinou que é possível recomeçar, me ensinou que o amor verdadeiro não tem tempo certo para acontecer, só acontece. Júlia sorriu, os olhos brilhando. E você me ensinou que vale a pena esperar, vale a pena lutar, vale a pena acreditar que as coisas boas podem acontecer, mesmo quando tudo parece impossível. Eles se beijaram, um beijo longo, suave, cheio de anos de história, cheio de amor construído com paciência, com dedicação, com verdade. Quando se afastaram, ficaram ali abraçados, ouvindo o silêncio da noite. Mas não era um silêncio vazio como antes. Era um silêncio cheio, cheio de paz, cheio de amor, cheio de gratidão. Obrigado, Gustavo sussurrou. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter acreditado que a gente podia ser feliz, por ter me dado a família que eu não sabia que precisava. Júlia apertou o abraço. Obrigado você, por ter vindo atrás de mim, por ter lutado, por ter me mostrado que eu merecia ser amada, de verdade. Eles ficaram no jardim até tarde, apenas apreciando a companhia um do outro, apreciando a vida que tinham construído juntos. Uma vida que começou com dor, com medo, com obstáculos, mas que floresceu em algo lindo, em algo real, em algo que valia cada segundo de luta. Quando finalmente entraram, subiram devagar, passaram pelo quarto de Helena e espiaram. Ela dormia profundamente, abraçada com o ursinho de pelúcia. Júlia ajeitou o cobertor sobre ela e beijou a testa da filha. Eu te amo, pequena. Ela sussurrou. Gustavo passou o braço ao redor da cintura de Júlia e eles saíram do quarto juntos. No quarto deles, se prepararam para dormir. E quando se deitaram, Júlia se encolheu nos braços dele do jeito que fazia todas as noites. Você é feliz? Ela perguntou, a mesma pergunta que fazia de tempos em tempos. Gustavo beijou o topo da cabeça dela, mais do que eu jamais imaginei ser possível. E você? Completamente. Eu tenho você, tenho a Helena, tenho uma vida que eu nunca achei que fosse ter. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Você merece tudo isso e mais. Você sempre mereceu. Júlia fechou os olhos, um sorriso no rosto. Nós merecemos, os dois. Nós merecemos. Ele concordou, apertando ela mais perto. E assim eles adormeceram, abraçados, em paz. Dois corações que quase se perderam. Dois caminhos que quase nunca se cruzaram direito. Duas pessoas que quase desistiram, mas que encontraram força para lutar, para acreditar, para amar. A história deles não foi fácil, não foi perfeita. Teve dor, teve medo, teve lágrimas, mas teve também coragem, teve verdade, teve amor. E no final foi exatamente o que precisava ser. Uma história de recomeço, uma história de cura, uma história de amor que venceu todos os obstáculos e floresceu em algo eterno. Porque o amor verdadeiro não nasce pronto. Ele é construído com paciência, com dedicação, com escolhas diárias. E Gustavo e Júlia escolheram todos os dias continuar amando, continuar lutando, continuar juntos, e essa escolha fez toda a diferença. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.